Amém, glória a Deus. Agora nós vamos passar para o quarto módulo. Amém. Quarto módulo, quarto tema, que fala da disciplina Teologia Bíblica do Velho Testamento. Nós já terminamos o terceiro módulo, que fala sobre missiologia, li todinho, são mais de 30 parágrafos. E agora, graças a Deus, nós vamos começar, são 1h19, vamos começar a Faculdade Seminário Teológico Nacional, curso online de Teologia e Ensino à Distância. Amém? Gostaria de falar para a irmã lá da faculdade online, eu já escrevi lá no portal, mas eu vou ressaltar, sobre essa declaração que eu estou precisando, uma declaração bonita, no papel, um certificado, assinado pelo pastor, assinada é uma declaração de matrícula, vale R$189, eu gostaria que ela parcelasse em 2 vezes para mim no boleto e mandasse para o meu e-mail, mapezon@ig.com.br. Por quê? Porque eu vou precisar dessa declaração. Vou precisar dessa declaração, vou precisar desse certificado para me concorrer aí uma vaga, amém? Então vou precisar desses documentos, passarem 2 vezes para mim no boleto, no dia 26/6, no dia 26/7, 28/7, final do mês, amém, irmã? Então gostaria muito que vocês fizessem isso para mim, amém? Jesus nos abençoe. Então a gente vai falar sobre a disciplina Teologia Bíblica do Velho Testamento. Essa é a disciplina. A gente vai comentar sobre isso. Conceito geral. Teologia é a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das coisas divinas. A teologia abrange vários ramos. Vejamos. Teologia do Velho Testamento. Eu já não estudei isso, irmã. Eu já não estudei isso aqui, não? Eu acho que eu já estudei. Não, já não estudei, não. Eu estudei. Teologia é a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das coisas divinas. A teologia abrange vários ramos, vejamos. Teologia exegética. Exegética vem da palavra grega que significa extrair. Essa teologia procura descobrir o verdadeiro significado das escrituras. Teologia histórica envolve o estudo da história da igreja, o desenvolvimento da interpretação doutrinária. Teologia dogmática é o estudo das verdades fundamentais da fé, como se nos apresentam nos gregos da igreja. Eu entrei no portal da Anguera, eu cancelei a minha matrícula lá na Anguera no dia 3/6. Fui lá pessoalmente na secretaria, conversei com a secretária, etc., e disse para ela que eu ia cancelar, porque trancar não podia, porque eu não vou voltar a fazer o curso mais. Não pretendo. Eu mudei de curso. Eu mudei de letras para o teologia. Amém? Para a teologia. Então, a única maneira é cancelar, já que vocês não fazem a transferência externa. Transferir eu lá para a UBRA. Vocês não fazem isso. Vocês fazem só transferência interna de curso. Vocês mudam os alunos de curso para curso, mas só transferência interna. Então, a única opção era cancelamento. Haja vista que eu não vou mais estudar o curso. E aí eu entrei no portal ontem para cancelar meu boleto do mês 6, que vence agora no dia 8/6, no valor de R$276. Pedi para cancelar porque eu já não estou mais estudando. Desde o dia 30/5 foi o meu último acesso ao AVA, ao ambiente virtual. Então eu acho que não é justo eu pagar o mês de junho, porque eu não vou mais estudar. Só que eu não estou conseguindo. Eles não estão lá detectando o meu cancelamento do curso. Mandou procurar a secretaria, etc. e tal. Então eu gostaria muito que vocês cancelassem aí o boleto do mês 6, tá? Que eu não viesse pagar mais, porque eu já estou estudando teologia, já estou em outro portal, em outro site, em outra instituição, etc, etc. Gostaria muito, já escrevi no portal de vocês, já fui lá, solicitei aqueles documentos todinho, estou esperando, etc, para a transferência, mas eu não vou estudar na UBRA, eu vou ficar só com esse curso de teologia aqui da Faculdade Teológica Nacional, não vou estudar lá na UBRA não. Amém? Então, a gente vai aqui estudar sobre a teologia histórica. Envolve o estudo da história da igreja e desenvolvimento da interpretação doutrinária. Teologia dogmática é o estudo das verdades fundamentais da fé, como se nos apresenta nos credos da igreja.
teologia bíblica traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira de cada escritor em apresentar as doutrinas mais importantes. Teologia sistemática, nesse ramo de estudo, os ensinamentos concernentes a Deus e os homens são agrupados em tópicos. Introdução. O Antigo Testamento é a parte preparatória de Deus para as revelações maiores e mais profundas ao homem, por isso é especial. Deus providenciou uma revelação e mostrou seus diferentes métodos. Sonho, Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Jeremias 23:32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com a sua mentira e com as suas leviandades. Por quê? Pois eu não os enviei nem lhes dei ordem. Não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Esse negócio do sonho é muito sério. Eu, por exemplo, eu não posso dizer, o Senhor falou comigo, mostrou um sonho, eu vi isso, eu vi aquilo, sem que Deus não me mostrou nada. Então é uma coisa muito séria mesmo, o negócio de, eis que eu vejo isso, eis que eu vejo aquilo, sem que eu não vejo nada. Não vejo nada. Então é muito sério. Eu prefiro ficar porque eu estou vendo o que a Bíblia está falando, está dizendo. Entendeu? Também olhar para uma pessoa e dizer, eis que eu vejo isso, eis que eu vejo aquilo, etc. Então é muito sério esse negócio de sonho mesmo. A gente tem que temer a Deus. Visões. Atos 7:31. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou, sendo que existem os sonhos. Existe o verdadeiro sonho da parte de Deus, existem as visões. Tanto os homens existem. Agora, cabe a mim a saber, a estudar qual é a visão certa e qual é a visão errada. A visão certa é a que Deus mostrou para o apóstolo João, é a visão certa. Os sonhos, não diria sonho, visões. As visões que eles tiveram escreveram na Bíblia. São as visões corretas. Além disso, passando daí, a gente deve não duvidar, mas a gente deve discernir, a gente deve estudar, enfim. Tá entendendo? Então as visões, elas existem, os sonhos existem, o Espírito Santo é que faz isso, os mistérios de Deus, tá? Cabe a nós, cabe a mim só temer a Deus e discernir entre a visão verdadeira e a visão falsa. Atos 7:31, então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Uma visão espiritual. Aparições, Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor, assentado sobre um alto, sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Histórico. A melhor forma da revelação de Deus ao homem, sem dúvida, é através da história, através da convivência com Deus, através das experiências adquiridas com Ele. Os períodos históricos da teologia do Velho Testamento. Assim como os apóstolos do Novo Testamento, com as suas epístolas, eram de muitas maneiras os intérpretes dos Atos e dos Evangelhos. Assim também a teologia do Antigo Testamento poderia semelhantemente começar com os profetas por um motivo bem semelhante. No entanto, mesmo para o fenômeno da profecia bíblica, havia a realidade sempre presente da história de Israel. Toda atividade salvífica de Deus em tempos anteriores tinha que ser reconhecida e confessada antes que alguém poder ver mais. Firme revelação adicional de Deus. Devemos, portanto, começar onde começou, na história, a história verdadeira e real. A era pré-patriarcal. Vamos estudar a era pré-patriarcal. Sem dúvida, Abraão ocupou um lugar de destaque no auge da revelação. O texto avança da extensão desde a criação e descreve a tríplice tragédia do homem como resultado da queda, do dilúvio, da fundação de Babel para a universidade da nova provisão, da salvação da parte de Deus para todos os homens através da descendência de Abraão. A palavra principal é bênção
repetida da parte de Deus, que existia apenas num estado embrionário. No início, trata-se da bênção da ordem criada. Depois, é a bênção da família e da nação. Em Adão e Noé, o auge veio na quintupla bênção para Abraão em Gênesis 12, 1, 3, que incluía bênçãos materiais e espirituais. A era patriarcal. Esta foi tão significativa que Deus se anunciava como Deus dos patriarcas, ou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Além disso, os patriarcas eram considerados profetas. Gênesis 2:7. O primeiro profeta foi o Abraão. Está bem claro na Bíblia. Salmo 105:15. Aparentemente era porque pessoalmente recebeu a palavra de Deus. Frequentemente a palavra do Senhor veio a eles de modo direto. Gênesis 12:1, 13, 14, 21, 12, 21. Quando um dos reis lá raptou a Sara, a esposa de Abraão, levou lá para o palácio e aí Deus manifestou através de sonho para ele. Diz que se ele tocasse na mulher de Abraão, ele ia morrer. Eis que tu és um homem morto, porque tu pegaste essa mulher aí, essa mulher não te pertence. Devolve ela para o marido, ele é profeta, ele vai orar por ti. E aí ele, desesperado, chamou Abraão e falou do sonho para ele, ele orou. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Deus abençoou aquele rei, aquelas mulheres, porque eles não tinham filhos. E Deus abençoou, amém? Frequentemente a palavra do Senhor veio a este de modo direto. Gênesis 12, 1, 13, 14, 21, 12, 21. Ou o Senhor apareceu a eles numa visão. 12, 7, 15, 1, 17. Deus apareceu a Abraão através de visões. Tá? Visões. Deus. Ou na personagem do anjo do Senhor. Os períodos de vida de Abraão, Isaac e Jacó formam outro tempo distintivo no fluxo da história. Estes três privilegiados da revelação viram, experimentaram e ouviram tanto ou mais durante o conjunto de 2 séculos, representado pelas vidas combinadas deles, do que todos aqueles que viveram durante os milênios anteriores. Como consequência, podemos com toda a segurança delinear Gênesis 12, 20 como nosso segundo período histórico no desdobrar da teologia do AT, exatamente como foi feito por gerações posteriores que tinham o registro escrito das Escrituras. A Era Mosaica. Vamos estudar a Era Mosaica? Israel foi então chamado Reino de Sacerdotes e Nação Santa. Êxodo 19:6. Deus, com todo amor, delineava os meios morais, cerimoniais e civis de se cumprir tão alta vocação. Viria no ato primário do êxodo, com a graciosa libertação de Israel do Egito, operada por Deus e subsequente obediência de Israel em fé aos 10 mandamentos. A teologia do tabernáculo do sacrifício, semelhante detalhes do Código da Aliança, Êxodo 21, 23. Para o governo civil, toda a discussão quando há de ser um novo povo de Deus se derivava de Êxodo 1, 40. Levítico 27, número 1, 36. Durante esta era inteira, o profeta de Deus foi Moisés, um profeta sem igual entre os homens. Número 1, 32, 36. De fato, Moisés foi o padrão para aquele grande profeta que estava para vir, o Messias. Deuteronômio 16, 15 e 18. Inclusive, o profeta Moisés, ele falou de Jesus. O profeta Moisés falou de Jesus, amém? Para os judeus. Jesus é maior do que o profeta Moisés. Jesus é maior do que Abraão. Jesus é maior do que todos os profetas do Antigo Testamento. Amém? Todos. A era pré-monárquica. Uma das partes da promessa de Deus que recebeu uma descrição detalhada foi a conquista da terra de Canaã. Esta história se
se estende ao longo do período do juízo para incluir a teologia das narrativas da Arca da Aliança em 1 Samuel 4:7. Os tempos se tornam tão distorcidos e tudo parecia estar em tantas mudanças subsequentes devido ao declínio moral do homem e à falta da revelação da parte de Deus. De fato, a palavra de Deus se tornara tão rara naqueles dias em que Deus falou a Samuel, 1 Samuel 3:1. Consequentemente, as linhas de demarcação não se escrevem tão nitidamente, embora os temas centrais da teologia e os eventos-chave sejam bem registrados historicamente. A história de Josué, Juízes e até Samuel e Reis são momentos significantes da história da revelação desde o período, são usualmente reconhecidos pela maioria dos teólogos bíblicos até o dia de hoje. O melhor é que se pode dizer que no período pré-monárquico é que era um tempo de transição, surgimento de exigência de um rei para reinar sobre uma nação que se cansou da sua experiência e teocracia conforme ela era praticada por uma nação rebelde. Amém. Depois da lei até Davi, não há avanço teológico. Nesse período, Deus é revelado como santo, como Espírito Santo, como eterno. A vida de Cristo é mais precisamente predita nos sacrifícios e ofertas e no propiciatório. A era monárquica, o pedido do povo no sentido de lhe dar, de ser dado rei quando Samuel era juiz. Samuel não foi rei, tá? Samuel foi juiz e profeta de Deus. 1 Samuel 8:10 e até o reinado de Saul nos preparam negativamente para o grandioso reinado de Deus. 1 Samuel 11, 2 Samuel 24, 1 Reis 1:12. A história e a teologia se combinaram para enfatizar os temas de uma dinastia real, continuado, um reino perpétuo com domínio e alcance que se tornaria universal na sua existência e influência. Mesmo assim, cada um destes motivos régios foi cuidadosamente vinculado com a ideia e a palavra de tempos anteriores, uma descendência, um nome que habitava no lugar de descanso, uma bênção para toda a humanidade, um rei que agora reinava sobre um reino que duraria para todo sempre. Este período é caracterizado historicamente pela prática desenfreada do pecado do declínio de Israel. Os 40 anos de Salomão foram marcados pela edificação do templo e por outro derramamento da... Eu tenho 40 anos. 40 anos do reinado de Salomão foram marcados pela edificação do templo e por outro derramamento de revelação divina, a sabedoria. Assim, a lei mosaica pressupunha a promessa patriarcal e edifica sobre ela. Assim também a sabedoria salomônica pressupõe a promessa abrâmica, davídica, como a lei mosaica. O conceito-chave era o temor do Senhor, uma ideia que já começou na era patriarcal. Gênesis 22:12, 42:18, Deuteronômio 10:12, Josué 24:14. Amém? Agora que a casa de Davi e o templo de Salomão tinham sido estabelecidos, era o temor do Senhor, uma ideia que já começou na era patriarcal. Agora que a casa de Davi e o templo de Salomão tinham sido estabelecidos, sendo assim os profetas poderiam agora focalizar sua atenção sobre o plano e o reino de Deus no seu alcance mundial. Infelizmente, porém, o pecado de Israel também exigiu boa parte da atenção dos profetas. Com essas revelações, o mundo deveria esperar até que chegasse a plenitude dos tempos. Gálatas 4:4, 1 Pedro 1:10-12. Amém. Vamos falar das questões importantes sobre a revelação?
no outro bloco. No outro bloco nós vamos falar, bem?